E sabe o que eu acho legal, André, que você estava comentando nessa questão do ensino, e eu penso exatamente da mesma forma, inclusive, canso de dizer, né, que você foi um dos grandes inspiradores, até, primeiro, como médico assistente, assistencialista mesmo, que está ali na assistência, né, cuidando de doente e tal, e na parte de ensino também, porque eu me deparei. Olha só que interessante essa reflexão que eu fiz e eu acho que algumas pessoas se identificam, talvez foi até seu caso também. Eu gostava tanto da assistência, de fazer o ofício ali, né, de operar os pacientes, de cuidar dos pacientes, de pós-operatório, de pré-operatório, de poder ajudar as pessoas de fato, mas eu era muito limitado no número de horas que a gente tem no dia, né? Então, assim, eu não consigo, por mais que você esteja aí 24 horas num plantão, não dá para passar disso no dia, né? O dia só tem 24 horas para todo mundo. E chega num momento que, por mais que você trabalhe, se dedique, queira ajudar o máximo de pessoas possíveis, você está limitado àquela carga horária, né? aquele horário, né? E aí chegou num momento de vida que eu comecei a pensar assim, cara, como é que eu ganho escala? Como é que eu consigo fazer isso exponencialmente, não só limitado às horas que eu tenho de dia ou a energia que eu tenho aqui para investir nisso e tal. E eu comecei a ver através do ensino, era uma forma de você, indiretamente, estar ganhando escala naquela sua atividade, né? Então, tudo que eu aprendia tinha aquele benefício de você passar adiante, porque isso ajuda o teu cérebro mesmo a guardar aquela informação e aplicar, né? Então, tem estudos aí, a neurociência fala, né, de que se você lê uma informação, provavelmente você vai esquecer ela, né? Se você ler e escrever ela, anotar e depois ir reler aquilo, alguma informação que você ouça, você começa a guardar mais. Agora, se você faz isso tudo e ensina para alguém, aí você está ativando as vias para você realmente compreender aquilo e guardar, porque o teu cérebro ele vai escolhendo que tipo de informação, né? Então, além desse benefício que você ganha ao ensinar para outra pessoa aquilo que você aprendeu, também eu comecei a ver que era uma forma de ganhar escala. E eu achava muito legal quando alguém me ligava, um interno meu, um residente, um aluno, qualquer, e falava assim, pô, Sami, aquilo que você falou comigo semana passada, hoje teve um paciente aqui, usei isso, pô, resolvi o caso dele. Eu falei, cara, que legal. Eu não pude estar lá no plantão onde aquele meu aluno estava, né? Mas através do que eu pude passar, é como se eu tivesse indiretamente atuando ali também. E aí você multiplica isso por 100, por 1000, por 10 mil alunos como você tem, então é como se você tivesse ali onipresente em vários lugares ao mesmo tempo e podendo contribuir um pouquinho nessa execução da assistência médica mesmo, né? Então, isso para mim foi algo que me motivou demais, assim, em estar engajado nessa parte de ensino, apesar de não tradicionalmente, assim, como você montou esse legado até, mas é algo que sempre me motivou, porque eu vejo isso, é uma forma de você ganhar escala em algo que você sai um pouco daquela limitação de estar ali só presencialmente e através dos tentáculos, vamos dizer assim, né? Que você consegue plantar em várias direções, tá colhendo esses frutos aí de forma indefinida, né? Então, eu não sei se é assim como você vê também, né? Mas eu me lembro desde a época de faculdade que eu sempre me inspirei muito em pessoas assim e que tivessem isso como missão de verdade. E não estão ali simplesmente para cumprir uma carga horária, para ganhar um salário no final do mês, né? E são pessoas que realmente fazem a diferença e marcam muito a vida de nós médicos, né? Durante a formação e acaba repercutindo na qualidade da assistência mesmo na população que acaba colhendo esses frutos. Então, acho que isso é muito legal, essa reflexão, né? Porque muita gente acaba desestimulada em seguir uma área acadêmica, a parte de ensino, e eu vejo isso como talvez um dos pilares primordiais na esfera medicina, né? Na esfera de saúde. E eu acho que tem muito isso também. A medicina ela é muito de ofício, né? O livro está aí para todo mundo ler, no mundo inteiro. Mas ele só não basta. Você não consegue aprender medicina só no livro, né? O livro te dá a base e você aprende muito vendo aquela arte que é passada, né, do preceptor para o preceptorado. Então, é uma ciência aí milenar que acaba evoluindo, mas que você depende muito, né, dessa figura do preceptor ali, porque sem eles é muito difícil, né, da gente conhecer a medicina. Então, é mais essa ideia aí que você estava falando, eu vim aqui pensando, né? Mas aí, agora, pulando um pouco esse assunto,
Eu queria puxar... Você quer fazer alguma pergunta aí Eu antes? só ia fazer um adendo que eu acho que assim, a gente vê muito na medicina essa questão do preceptor, é como se a gente fosse uma colcha de retalho, né? Eu acredito muito nessa teoria, que você vai pegando aqui um pouquinho de um pouquinho do outro e vai montando o teu caráter profissional, até mesmo quando você dá uma má notícia para um familiar, você conversa com o paciente te deposita, te ensina, né? Então, acho que o médico ele é muito, assim, uma colcha de retalho, né? Você vai aprendendo de diversas formas. E eu vejo muito isso, assim, por exemplo, no caso da cirurgia, que todo cirurgião tem o seu bizu, né? O seu... Não entra aqui, incisa aqui. Não disseca assim, disseca aqui. O próprio procedimento. Então, acho que essa passagem, né? Se você pegar aí a espécie humana, uma das principais formas de transmissão de conteúdo foi a arte falada, né? Então, eu acho que isso é sensacional. Boa. Rapaz, vocês falaram uma coisa muito interessante aí. O dia tem 24 horas, né? E não tem mais do que 24 horas. Então, eu sempre fui um cara que sofri muito de fazer plantão. Eu sofria muito, né? Porque eu não produzo bem à noite. Eu sou um cara do dia, literalmente do dia. Eu não produzo bem à noite. Então, por exemplo, fiz muitos anos de plantão na minha vida e meu dia seguinte era horrível. Né? Eu era um farrapo, eu não conseguia produzir, eu não conseguia raciocinar, né? Até que chegou um momento que eu falei assim, cara, isso não está me fazendo bem porque eu tô deixando de pensar no dia seguinte. Então eu vou preferir dormir à noite e no dia seguinte produzir. E aí vem aquilo que você falou da escala, né? A gente ia falar de tecnologia na medicina, né? Isso aqui para mim é tecnologia na medicina, né? Por que é tecnologia? A gente tem um espaço, né? Cara, um estúdio super legal, mas que aqui a gente consegue falar com quantas pessoas a gente queira. Verdade. Né? E a gente não precisa de um Da Vinci, de um super robô de cirurgia robótica, né? É muito mais econômico que isso, né? Mas a gente consegue atingir tantas pessoas quanto a gente atingiu se a gente estivesse falando em cirurgia robótica, né? Então, assim, a escala do conhecimento é enorme, é infinita, né? E se a gente fala aí que cada dia a gente tem mais estudantes de medicina no Brasil, cada dia a gente tem mais médicos no Brasil, né? A gente tem um poder de persuasão muito grande com esse tipo de tecnologia aqui, que para mim é super legal, né? A gente bateu um papo aqui informal, num ambiente super agradável, né? Sem amarras de roupas, de dizeres, né? A gente pode falar aqui o que a gente quiser, né? Desde que a gente respeite um outro, né? Isso é a vida, é a tradução da vida, né? Então, assim, rapaz, isso para mim é inovação pura. Né? Isso é escala, isso é produzir algo para alguém, isso é convencer alguém. Né? Então, assim, você falou de neurociência. Eu acho que isso é o que eu tenho mais lido ultimamente, porque chegou um momento que o que é mais difícil para mim é entender o outro. É verdade. Né? Porque, assim, cada dia as pessoas estão mais complexas de serem entendidas. Né? É o paciente, é o nosso colega de trabalho, é o nosso chefe. As pessoas estão muito difíceis de serem entendidas. Né? Mas todos muito respaldados em conhecimento, em discurso. Né? Então a gente precisa estar muito estudado do ponto de vista de mente para a gente argumentar com essas pessoas. Né? Para a gente poder, de fato, conseguir fazer diferente. Então, assim, tem um tema aqui muito relevante, que é assim, a quantidade de pacientes com transtornos mentais estudantes de medicina nos dias de hoje. Né? Isso é avassalador. Né? Não só estudantes de medicina no mundo. Depois de tudo isso que a gente viveu, pandemia da Covid, né, e outros problemas que a gente vem vivendo, o mundo está dessa forma. Né? E nós não produzimos uma educação médica para esse mundo. É verdade. Isso não está escrito nas diretrizes. Né? Ninguém sabe qual é a forma ideal de se fazer isso. Vamos criar um núcleo de apoio psicopedagógico ao aluno. Todas as faculdades têm um núcleo de apoio psicopedagógico ao aluno. Né? Isso é obrigado. Mas, assim, de que forma que você está trabalhando? Mais do que isso, quais são os dados reais disso tudo? Né? Então, assim, depositar em cima do aluno uma série de conteúdos que hoje eu me questiono muito da necessidade desses conteúdos, né?
de encontro a mentes hoje muito mais questionadoras e muito menos suscetíveis a grandes impactos, que é o que está acontecendo com a mente de quem está estudando no dia de hoje, né? Quando entra na faculdade. É um ponto que a gente vai precisar se debruçar sobre ele. Né? Não adianta a gente dizer assim, não, eu vou continuar sendo conteudista, eu vou continuar sendo aquele professor, né, carrasco que faz a prova mais difícil, né, que cobra a profundeza do conhecimento, né, porque eu estou formando médicos, né, e eu tenho muita responsabilidade sobre isso. Sim, tem muita responsabilidade, mas será que dessa forma? Então, assim, não adianta a gente querer fazer mais do que a gente pode fazer, né? Fato é que o dia tem 24 horas, fato é que a gente tem que se especializar em comunicar, e fato é que a medicina está caminhando para grandes tribos, né? Grandes tribos de conhecimento. É o que está se vendo hoje aí. A gente tem pessoas com uma enormidade de seguidores em redes sociais, né? Canais de YouTube com muitas pessoas dentro daqueles canais, né? Então, assim, esse é o caminho de transmitir a medicina para mim. Né? É claro que assim, precisamos dar conta da educação formal? Precisamos. Né? Não é dizer, vamos desviar de tudo que é educação formal? Não. Vamos dar conta da educação formal, que não é complexo, porque as diretrizes falam que é um médico generalista. Né? Não é tão complexo formar um médico dentro das diretrizes. Né? Agora, o complexo é o daí para frente. Né? E os gostos estão mudando. Então, me lembro que quando me formei lá há 25 anos atrás, 80% dos alunos da minha turma queriam fazer uma residência médica, queriam ser especialistas. Hoje não. Hoje os dados apontam aí metade só. Né? Então, tudo mudou. E essa outra metade? Qual vai ser a formação de qualidade pós-universidade que a gente vai dar para esse pessoal? Né? Porque eles escolheram não fazer residência médica, o mercado não vai entregar nada para eles se especializarem de alguma forma? Vai. Né? Claro que vai entregar. Né? Agora, a comunicação é tudo. Né? A comunicação é a maior escala sempre. Né? E para a medicina isso já é realidade. Então, assim, e olha que a gente estuda muito inovação em tecnologia em medicina. Então, assim, hoje a gente tem na universidade laboratório de simulação realística com robôs de última geração. Né? A gente já criou modelos pedagógicos para essas simulações realísticas. Né? A gente consegue hoje ensinar urgência e emergência de uma forma que no passado não se ensinava. Então, hoje não é mais aceito você ir lá para dentro de uma emergência do hospital e ficar lá aprendendo no paciente. Né? Você aprende em modelos outros, né? Até você ir ao paciente para poder praticar no paciente com menor chance de erro. Né? Então, tudo isso mudou muito. Né? E graças a Deus que mudou. Né? Então, a gente tem toda essa tecnologia lá. Mas, assim, para mim, o que é mais importante? A escala da tecnologia. Né? E a escala da tecnologia está muito mais aqui do que no robô, que a gente vai lá e que também vai ter uma quantidade de vezes que o aluno vai no robô fazer aquele procedimento, aquela prática. Agora aqui, no falar, né? E eu ouvia muito isso dos meus grandes mestres, né? Quanto mais você lê, mais você aprende. Né? De fato, quanto mais você lê, mais você aprende. Só que hoje a leitura está onde? Está aqui, é no podcast que você ouve no dia a dia. Né? Quem é que não corre hoje ouvindo um podcast? Quem é que não vai à academia ouvindo um podcast? Quem é que não está no carro, no trânsito, ouvindo um podcast? Ou, né, ouvindo um audiobook? Né? Então, isso é tecnologia. E graças a Deus que ela veio para ajudar a gente. Né? E tecnologia não significa dinheiro. Essa é uma outra coisa que a gente precisa modificar. Né? Porque tecnologia não é ter o robô de última geração. Né? Tecnologia pode ser isso aqui, ó. Um bate-papo em que algumas pessoas vão ouvir e vão se apropriar daquele assunto e vão aprender algo e vão fazer diferente para os outros. Né? Então, assim, a maior escala de você ser significante no mundo é através da conversa e do discurso. Né? Não tem dúvida que é assim.